Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, acamados em casa, nos leitos de hospitais, UTIs, aqueles que farão a sua passagem no dia de hoje, que Deus os acolha na glória. Também rezemos por todas as crianças que, de certa forma, passam por problemas de diversos modos, principalmente aqueles que são atormentados, que têm visões, que têm pânico, aqueles que ouvem vozes, sejam de ordem psíquica, seja de ordem espiritual ou emocional. Peçamos a Deus por todas essas crianças. Rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Oremos. Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos na profissão da verdadeira fé, reconhecer a glória da Trindade e adorar a unidade na sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos, ou melhor, a Sagrada Liturgia proporciona para nós a celebração da solenidade da Santíssima Trindade. De certo modo, é estranho celebrar com uma festa litúrgica a Santíssima Trindade, pois a Santíssima Trindade é celebrada em toda a vida cristã e praticamente em toda e cada Eucaristia. Nunca esqueçamos, nunca percamos de vista que a missa é glorificação da Trindade Santíssima. É a ação sacrificial na qual o Filho se oferece e é por nós oferecido ao Pai na potência do Espírito Santo para a salvação nossa e do mundo inteiro. Portanto, essa ação salvífica de Deus, esta santa celebração da Santíssima Trindade,
ela é celebrada particularmente em todas as Santíssimas Eucaristias. Mas, aproveitando a festa odierna, façamos algumas considerações que nos ajudem à contemplação e adoração desse mistério tão santo, que nos desvela a vida íntima do próprio Deus. Poderíamos começar com uma pergunta provocadora. Como a Igreja descobriu a Trindade? Descobriu-a como duas pessoas se descobrem. Revelando-se, duas pessoas somente se conhecem de verdade se conviverem, se forem se revelando no dia a dia, se amarem. Só há verdadeiro conhecimento onde há verdadeiro amor. É costume dizer-se que ninguém ama o que não conhece, pois que seja dito também, ninguém conhece o que não ama. O amor é a forma mais profunda e completa de conhecimento. Foi, portanto, por puro amor a nós, a nossa pobre humanidade, que Deus quis dirigir-se a nós, desde os primórdios da humanidade, quis revelar-se, convivendo conosco, abrindo-nos seu coração, dando-nos a conhecer e a experimentar seu amor. E fez isso trinitariamente. Então, desde o início, a Igreja experimentou Deus na sua vida concreta e o experimentou trinitariamente, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Assim, antes de falar sobre a Trindade, a Igreja experimentou a Trindade. Primeiramente, o Senhor Deus incutiu no coração do povo de Israel e da própria Igreja que Ele é um só. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Deuteronômios 6:4. Porque não pode haver outro ao seu lado, já que tudo é absolutamente preenchido por Ele. Porque não pode ser multiplicado. Porque não pode ser dividido. E porque não deve ser o único horizonte, o único apoio, a única rocha de nossa existência. Ele, o Senhor Deus, é o único absoluto, o único que é, sem princípio e sem fim, sem mudança e sem limite. Jamais poderemos imaginar tal grandeza, tal plenitude, tal suficiência de si mesmo. Deus é e basta. Tudo ou mais apenas existe porque vem dele, daquele que é. Mas ele não é um Deus frio, sempre apresentou-se ao povo de Israel como um Deus amante, um Deus de misericórdia e compaixão, um Deus que não sossega enquanto não levar a plenitude da vida às suas criaturas. Por isso, com paciência e bondade, conduziu seu povo de Israel, formando-o, educando-o, orientando-o e prometendo um futuro de bênçãos e plenitude, de eternidade e abundância, de dons, que se concretizaria com um personagem que ele enviaria, o Messias, seu ungido, doador do Espírito de vida, bênção, paz e abundância para o seu povo e para toda a criação. Esse Messias prometido, cheio do Espírito e doador do Espírito, nós, cristãos, o reconhecemos em Jesus nosso Senhor. Ele é o enviado de Deus, do Deus único, do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e de Jacó, Deus do povo de Israel. A esse Deus tão grande e tão santo, Jesus chamava de Abá, papai, o meu papai,
A si mesmo, Jesus se chamava o Filho, Filho único, unigênito de Deus, Filho amado, cheio de graça e de verdade, cheio de Espírito de Deus. Mais ainda, o próprio Jesus que veio para nós, e por amor de nós, agiu neste mundo em nosso favor, com uma autoridade que ultrapassava de longe a autoridade de um simples ser humano. Ele agia com o próprio Deus. Não só interpretava a lei de Moisés, como também modificou e a ultrapassou, perdoava os pecados, exigia um amor e uma obediência absolutos à sua pessoa. Demandava um amor que somente Deus poderia exigir. Jesus se revelava igual ao Pai, absolutamente unido a Ele. Eu e o Pai somos uma coisa só. Quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Após a ressurreição, a igreja compreendeu, impressionada, maravilhada, Jesus não somente é o enviado daquele Deus a quem chamava de Pai, mas ele é igual ao Pai. Ele é Deus como o Pai. É eterno como o Pai. É o Filho amado pelo Pai desde toda a eternidade. Então o Deus de Israel é Pai, Pai eterno, Pai eternamente, que eternamente gera no amor o Filho amado. Por amor, ele nos enviou este Filho, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria, e para realizar o plano de amor do Pai, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Mas há ainda mais, o Filho que sempre viveu entre nós, agindo na força do Espírito de Deus, de Israel, uma vez ressuscitado e glorificado, derramou sobre os seus discípulos o Espírito Santo, que é o próprio amor que o liga ao Pai. Este Espírito de amor não é uma coisa, não é simplesmente uma força, não é algo, é alguém. É amor que une o Pai e o Filho, e agora é na Igreja de Cristo o Paráclito Consolador, aquele que dá testemunho de Jesus morto e ressuscitado, aquele que vivifica e orienta a Igreja, aquele que renova em Cristo todas as coisas. Ele é o dom que o Filho ressuscitado recebeu do Pai e derramou sobre a Igreja, para vivificar de vida divina, vivificar com a santidade divina todas as coisas. Este Espírito permanece no nosso meio na palavra e nos sacramentos. Este Espírito suscita na Igreja dons, carismas, ministérios, dinamismo, provindos do próprio Deus. Ele conserva a Igreja unida na mesma fé e na mesma caridade fraterna. Este Espírito é a força divina, a energia criadora que nos ressuscitará, como ressuscitou o Filho Jesus, para a glória do Pai. É assim que a Igreja confessa um só Deus, imutável, indivisível, perfeito, eterno, absolutamente um, mas confessa e experimenta igualmente que, desde toda a eternidade, este Deus único e real e verdadeiramente Pai, Filho e Espírito Santo, numa trindade de amor perfeito e perfeitíssima unidade. A oração inicial da Santa Missa de hoje
exprime este mistério, ó Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade, que é o Filho, e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Continuemos então a nossa Eucaristia, na qual torna-se presente sobre o altar a oferta do Filho que, por nós, entregou-se ao Pai num Espírito eterno. Que toda a nossa existência e que a existência da própria Igreja seja um louvor, uma glorificação, uma doxologia como aquela solene proclamação que conclui a oração eucarística de cada missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Eis, portanto, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Trindade Santa, a consubstancial, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Oremos. Senhor nosso Deus, proclamando nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade, nós vos pedimos que a comunhão neste sacramento nos sirva para a salvação do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. Quero dizer a você que não é inscrito no canal, se inscreva, assinale as notificações para receber o conteúdo. Também, aquele que desejar falar comigo, pode pegar na descrição de cada vídeo o número do WhatsApp que lá se encontra e mandar mensagem de voz ou escrita, fazer sua pergunta, seu pedido. Aquilo que você desejar, estamos à sua disposição na medida do possível, tá bom? Deixe o seu like, o seu joinha, ajuda a fortalecer o canal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam copiosas sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos uma abençoada semana que se inicia, cheia da graça de nosso bom Deus. Feliz dia da Santíssima Trindade a todos.